episódio dessa série sobre esse livro da Bárbara Franzner, A Vida Pede Coragem. Eu sou a Valesca Karsten, eu sou educadora e podcaster e estou aqui muito feliz de fazer parte desse trabalho junto com ela. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Velp, que a Velp nasceu no momento que estava o José um pouquinho maior e veio a gravidez da Isabel, e aí veio esse desejo dessa mãe em empreender. Babi, conta pra gente por que você diz que a Velp é uma empresa humanizada? Acho que porque ela, desde o primeiro momento, assim, eu sempre dividi os bastidores. Quando ela era um embriãozinho ainda, literalmente, na sala da minha casa, eu trazia enquetes para o Instagram, pedindo ajuda de escolha essa cor ou essa cor, esse formato de estampa ou esse formato de estampa. Então, assim, eu sempre mostrei o processo de forma transparente, mesmo quando ainda tudo era muito pequenininho, muito caseiro. Como que você fazia? Você, assim, filmava as coisas e ia colocando no seu perfil no Instagram? Não, eu criei o perfil da Velp quando eu decidi o nome, a logomarca. Até vamos agora mais um pouquinho. Por que o nome Velp? Velp significa filhote, no dialeto falado na África do Sul. Olha que amor! Que foi uma viagem linda que a gente fez, eu, José e o meu marido. E foi a viagem que eu engravidei da Isabel. E a ideia de criar a Velp veio quando eu soube que estava grávida de uma menina. E que, né, senti que no Brasil não tinha ainda uma marca que as pessoas olhassem como, eu quero fazer meu enxoval nesse lugar, né, com as roupas práticas, confortáveis que a gente via fora do Brasil. Sim. Então me deu aqueles. Mas e essas peças assim que te inspiraram a fazer as peças da Velp? Da onde eram essas peças? Eram roupas que eu tinha comprado no enxoval do José, nos Estados Unidos, e eu percebi que eu não encontrava, que eram as que eu mais gostava de usar, né? Eu comprei vários tamanhos, modelos diferentes, então eu tinha uma noção de, esse macacão eu gosto, esse macacão eu não gosto. E assim, e por que você gostava e por que essas peças da Velp é sonho de consumo de qualquer mãe que eu converso tem alguma peça da Velp, porque diz que realmente é muito diferenciada. Eu acho que o principal é a praticidade. Tem muita marca de roupa assim que eu acho que não testou numa criança, num bebê. Eu, como mãe de primeira viagem, ganhei algumas roupas que eu olhava, elas eram lindas. Quando eu ia usar, eu só usava uma vez, porque eu nunca mais queria ter aquele tanto de botão para fechar nas costas, na frente, tanto tecido, desconforto para a criança. E o toque do tecido. E o toque do tecido, exatamente. Então, assim, eu fui muito para um caminho de menos é mais, de fazer um produto muito bem feito, mas com muita qualidade. Então, a Velp teve sempre uma pegada muito minimalista, assim. Eu não gostava muito desse monte de estampa que a gente tinha em várias marcas nacionais, né? Bastante lantejola, bichinho, boneca, carrinho, sabe? E aí, onde esse é que você excesso. foi achar essa matéria-prima, essa malha que faz os tecidos? Não é só malha, o que são os Hoje, tecidos? hoje nós trabalhamos com vários tecidos, mas quando eu comecei, eu só fazia cotton, que foi o tecido que eu entendi que seria a melhor opção para a modelagem que eu queria, porque eu também queria uma modelagem mais slim, que vestisse mais certinha no corpo. Sim, para que eles ficassem mais aquecidos. Isso, que ficassem mais bonitos também, com aquela sensação de que a roupa tá cabendo no bebê. Eu me incomodava muito com aquelas roupas super largas, soltas, Sim, aqueles sobrando. tip-tops que parece uma segunda pele. Uma segunda pele, que fica ainda amor. mais gostoso de abraçar e de segurar no colo o bebezinho. Então, para mim, assim, primordial eu nunca quis fazer nada para Velp que eu não quisesse usar com os meus filhos. Então, eu era uma consumidora exigente. Automaticamente, eu criei um produto, lapidei esse produto para que ele fizesse uma entrega para uma consumidora exigente. Nos seus filhos? Eu testei muito, assim, porque eu não entendia nada desse mercado têxtil, né? Minha bagagem eram 10 anos na construtora do meu pai, no administrativo e no financeiro. Então, quando eu tive a ideia de criar a Velp, eu busquei muita informação, eu perguntei, eu tinha amigos que tinham outras marcas, pessoas conhecidas, eu super dei minha cara a tapa, assim, quem estava disposto a me ensinar, eu tinha a humildade de perguntar, sentar e ouvir. Tanto que a escolha do cotton foi uma mulher que eu liguei, Juliana Nardelli, sou muito grata a ela, inclusive. Eu liguei porque ela tinha uma marca de roupa de bebê que fazia fantasias, umas roupas divertidas.
E ela tinha recém encerrado a operação dela. E eu pensei, eu vou ligar para perguntar para ela o que levou ela a não querer mais manter a marca, né? As E pessoas... vocês se seguiam nas redes sociais? Não, na verdade, ela era aqui da minha cidade. Eu acho que eu segui a marca dela, mas a gente tinha algumas pessoas conhecidas. Acho que eu pedi para alguma amiga minha que eu sabia que conhecia ela, o telefone, ou até pelo próprio Instagram da marca dela. Entrei em contato. Ela gentilmente me atendeu. E daí comecei a explicar, falei, eu queria aqueles macacões de fechamento de zíper, que são mais justinhos no corpo. E ela falou, mas a maioria desses macacões fora do Brasil são de ribana. E é uma ribana fina que a gente não tem essa matéria-prima. Que é ribana? É o acabamento? É como se fosse o acabamento, mas esses macacões, muitos eram feitos daí o corpo inteiro dele, que é aquele frisinho, sabe? Sim. Da malha, que estica bem e é fininho. Ela falou, mas no Brasil, atualmente, a gente não tem essa ribana dos Estados Unidos, por exemplo, que a Gap, a Carter's, outras marcas, né, usam. Mas o que mais vai se assemelhar para te conseguir assentar essa modelagem que tu quer mais slim é o cotton. Então, assim, foi uma dica muito de ouro para mim, porque eu não entendia nada de tecido nessa época. Uma dica de ouro e você curiosa que escuta, porque isso também é muito legal. E também eu tive muita humildade de entender que assim, eu ia ter que perguntar, eu ia ter que mostrar que eu não sabia, eu ia ter que deixar muito claro que eu literalmente era uma ignorante nesse mercado, eu queria aprender. Aprendendo e trocar. Para tudo, assim, os fornecedores, eu ia no fornecedor muito de peito aberto, assim. Porque eu não sabia que a pessoa que costura, ela não colocava o botão. Eu não sabia que, tipo, aquele acabamento que a gente vê por dentro de uma peça, que é tipo aquilo se chama debrum, e também é uma outra empresa que corta o debrum para ti, a menos que tu tenha máquina. E eu imagino internamente. Você inquieta do jeito que queria fazer tudo para assim. Essa semana eu já quero esse produto, devia ser um sofrimento, né? Foi um sofrimento, mas aí ao mesmo tempo também essa minha inquietude me fazia ir batendo na porta dos lugares. Eu ia num lugar, quem corta? Fulano de tal. Ia lá, não, aqui não tem vaga. Mas tem alguém para me indicar? Não sei. Mas por favor, não tem ninguém que tu lembra, até que eu arrancava da pessoa um contato, eu ia para o próximo contato. Então, assim, daí eu fiz as primeiras peças, eu já tinha o José, então eu experimentava no José, a gente tem muitos primos, tinha muitos primos pequenos na época, então eu provei muito as modelagens, ajustei, até porque são biotipos de corpos muito diferentes, então ficava bom num, não ficava bom no outro, aí tinha que melhorar, ia, voltava, eu comecei... Sim, até fazer uma modelagem. Até fazer a modelagem, porque o grande segredo é a modelagem. Tanto que o macacão da Velp, ele tem a mesma modelagem desde que eu comecei. Olha porque eu fui tão demorada com essa modelagem, ela foi e voltou tantas vezes, que hoje, tipo, eu alargo um pouquinho o pé, porque esses tempos eu recebi... Tinha alguém que desenhava, assim, a peça? Não. Foi sempre eu. Eu levei eu quero esse macacão. Tanto que na época, por exemplo... de uma roupa por que exemplo, tinham partes... eu gosto do pé... da marca X, mas o acabamento do pescoço eu prefiro esse daqui que é da Y. A manguinha, esse acabamento assim é mais bonito dessa da Z. Então, assim, não foi que eu peguei uma peça e copiei uma peça. Não, eu peguei várias peças, peguei o que tinha de bom em cada uma delas e juntei numa peça, sabe? Aí eu vi também que muitas marcas faziam modelagens com pouquinha graduação, que é, por exemplo, tu sai do 12 e vai para o 18, mas tem tipo uma diferença... 12 meses e 18 meses, né? Tem uma diferença tão mínima que é quase que a mesma coisa, já comprar o 18 do que o 12. Eu falei, gente, isso é enganar o consumidor. Eu não quero isso. Então, assim, a modelagem da Velp, nesses tamanhos que dá para durar mais tempo, ela tem um gap maior, que até ao longo do tempo fui lapidando, que as clientes foram me dando feedback, põe um elásticozinho no pé, porque daí quando a gente troca o tamanho, ainda está comprido, esse elástico vai ajudar a segurar. Os bebês crescem muito rápido. Crescem muito, aí tem que trocar muito de roupa, né? Então, assim, eu fui lapidando essa modelagem, testando em amigas, daí eu dava de presente para elas usarem, daí me dava o feedback, daí eu provava. Então, foram meses, enquanto eu estava grávida da Isabel, lapidando o produto, até que eu senti que o macacão ficou do jeito que eu queria. Aí eu fiz do recém-nascido até 24 meses, que era um tamanho maior do que o tamanho que o José estava usando. Quando eu lancei a Velp, o José usava 18 meses, então eu tinha mais um tamanho ainda
para o tamanho o próximo tamanho dele. Se bobear, vai ter um tip-top para o José com 15 anos. Quase isso. Porque aí, no fim, eu tenho um cliente desde aquela época que elas Sim. falam, Babi, por favor, não nos desampara. Eu preciso continuar comprando esse algodão maravilhoso. Aí eu acho que uma tacada, assim, que foi muito certeira, foi que desde o começo eu comprei uma melhor matéria-prima do mercado. Então, assim, eu não economizei em fazer o produto. E assim, a primeira leva foi produzida... Qual foi a quantidade de tecido de cotton que você comprou? Primeiro eu comprava eles em metro, que eles chamam de pilotagem, que era para fazer os testes, né? Então eu comprei vários metros para fazer todas essas peças, daí ficava ruim, daí, nossa, doía meu coração, pensava, gente, eu gastei toda essa matéria-prima e não tá bom ainda. Aí, por isso que tanta gente desiste. exatamente, assim, nossa, eu fiz e refiz, levou meses e troquei, porque aí eu entreguei como eu queria, mas eu precisava de uma modelista que colocasse isso no computador para virar um molde, né, que é tipo o desenho da peça em arquivo para ser cortado. Então eu cheguei a trocar essa pessoa, porque tipo, ficou tudo muito ruim, pés muito grandes, pés muito pequeno, não servia no gancho da criança, enfim, a primeira produção ficou literalmente um lixo, assim. Nenhuma roupa era ajustar, era recomeçar, porque não captou o que eu queria. Então eu fui trocando até que eu cheguei no que eu queria. Aí eu lancei body, calça e o macacão de zíper. Então, eu comprei 6 rolos de malha. Olha só. Consegui produzir... E onde era a produção? Na verdade, era uma pessoa cortava, uma pessoa costurava, a outra colocava o botão, e aí eu trazia de volta para minha casa e eu revisava e embalava. Então, quando eu comprava, chegava a malha, eu buscava a malha. E toda essa empolgação, olha, chegou, agora podem comprar. Isso tudo você ia compartilhando com vídeos no Instagram. Com vídeo. Por exemplo, a primeira leva de malha, não cabia tudo no meu carro para fazer a produção de uma vez só. Então, eu carregava, por muito tempo, na verdade, né? Eu carregava 1, 2 rolos, levava até o corte. E grávida? E grávida. No dia seguinte, eu buscava, levava para a costureira. Aliás, primeiro eu levava na estamparia para colocar o tamanho. Isso foi outra coisa que eu tive cuidado desde o início. Porque quando eu tinha José bebê, eu pensava, para que tanta etiqueta? Tudo ou pinicava a pele, eu tinha que cortar. Eu achava um desserviço. Sim. Porque aí, se tu cortava, tu ficava sem saber o tamanho ou informação da peça. E muitas marcas, ainda com muita etiqueta, muita coisinha costurada por dentro da peça, desnecessariamente, e mesmo, sabe? Às vezes as costuras pinicam Pinicam. também. Então, assim, também, desde a primeira peça, eu fazia questão de que tudo que eu pudesse fazer, que eu pudesse estampar, não teria etiqueta. Então, não tem nenhuma etiqueta. As peças da Velp nunca tiveram etiqueta para, por exemplo, um lojista ter algum lugar para pregar preço ou tag ou qualquer coisa, porque a gente não tem nada dentro da peça que seja para pinicar a pele, para chegar, lavar e usar. E eu li no seu livro que aí você dobrava, perfumava e guardava dentro do Dentro seu do armário. meu armário em casa. Eu esvaziei uma parte do meu armário, então eu cortava fiozinho por fiozinho da peça. Eu virava ela do avesso, eu esgaçava a costura para ver se alguma coisa ia abrir, que, né, se chama revisão. Mas então, assim, como era tudo tão contadinho, eu fazia aquilo que para mim cada peça era assim um pote de ouro que está com problema, precisa voltar e precisa ser refeita. Então, no começo, eu não aceitava ter, por exemplo, leves defeitos. Não existia. Isso tem que ser arrumado, porque tem que ficar 100%. E aí, e com essa interação com as seguidoras, foi crescendo o número de seguidoras, elas foram comprando, e aí elas conversavam com você pelo Instagram? Muito. Porque eu só vendia pelo Instagram, né? Quando eu comecei, eu não tinha site ainda. Porque como eu estava em casa, sem trabalhar... eu não sabia se essa ideia ia dar certo, se não ia, eu ia ter mais um bebê chegando. Então, assim, eu tinha esse desejo pulsando muito forte dentro de mim, mas eu também tinha os meus fantasmas, por exemplo, de que eu tinha virado uma pessoa que não produzia dinheiro. Então, eu queria gastar o menor dinheiro possível da nossa família, né? Que, no caso, vinha do trabalho do meu marido, que ele sempre teve uma postura maravilhosa de, ei, se eu estou ganhando esse dinheiro é porque tu está em casa, cuidando do nosso filho, da nossa casa, então ele é tão meu quanto teu. Mas eu tinha essa coisa dentro de mim de que eu precisava fazer com pouco.
Que se fosse para dar certo, era com aquele começo e aquilo ia ter que ir girando, sabe? Sim, investir Então, na própria com que vendesse o que vendesse, reinvestir. reinvestia. Então, eu comprei esses primeiros rolos de malha cores super básicas, tipo, era marinho, listrado, branco, rosa e qual que era a outra? Azul bebê. Agora eu devo estar esquecendo de alguma cor. E amarelinho, talvez. E aí, ou seja, eram cores neutras que elas não ficariam velhas, esgotadas, por exemplo, sabe? E aí eu comecei a divulgar isso no Instagram, fiz fotos super caseiras num muro na frente da minha Com os casa. teus filhos usando? Não, ainda não. Nessa época ainda não, porque eu fotografei a peça num muro verde para vender a peça. Depois eu mostrava todos os dias fotos daí dentro da minha casa, totalmente no dia a dia com eles usando. Aí fazia vídeo, apresentava. Então eu atendia as clientes nos horários que eu conseguia, que automaticamente eram os que elas estavam disponíveis, muito na madrugada. Olha só. Porque aí quando a Isabel nasceu, eu estava indo para a segunda produção. E aí você acordava de madrugada para amamentar. Para amamentar. Colocava ela No peito. no peito, no E sling. Naquela... Não, o sling eu usava mais durante o dia. Na madrugada eu amamentava ela na poltrona. Nisso tinha várias mensagens no Instagram. Eu ia respondendo, Imagina, passando aí o Pix. você atendia os clientes assim 24 horas por dia. Literalmente, legal. assim. E aí você ficou amiga dessas clientes? Nossa, tem cliente que eu falo até hoje, assim, desde lá do comecinho, sabe? Que é muito legal, porque elas também se sentem fazendo parte. É muito Claro. legal, porque Porque hoje elas comemoram, por exemplo, quando elas veem uma influenciadora super famosa falando da Velp ou usando Velp, muitas me mandam, Babi, eu fico emocionada de lembrar, tipo, como era o começo e tudo que foi construído, sabe? E hoje a Velp está com uma comunidade de 100 mil seguidores praticamente. É, quase isso. Estamos Olha chegando só, lá. olha E a só. gente tem uma comunidade muito forte, justamente porque eu nunca terceirizei ou deleguei essa parte das mães. Então, eu sempre falei diretamente. Ninguém nunca teve acesso às conversas no Instagram, sempre foram respondidas por mim. A gente tem grupos de WhatsApp que hoje a gente Sim. conversa muito. Todo um cuidado. Todo um cuidado que eu fiz desde o começo. É a parte que eu mais amo, me relacionar com pessoas, ouvir as histórias, as necessidades. Sim, você Os vende um feedbacks. produto delicado que em volta disso tem uma mãe sendo mãe, às vezes pela primeira vez, e um bebê nascendo, né? Sim, elas têm dúvida até de temperatura, que roupa que eu coloco para essa temperatura X, o que tu faria com a Y, sabe? Que legal. E aí eu também fui estimulando a conversa entre elas. Aí tinham grupos? Eu comecei há 2 anos atrás, eu comecei o primeiro grupo da Velp, onde é um local que não é só para anunciar produto novo, o que está acontecendo, é um local onde elas trocam a temperatura do ar-condicionado agora que está frio, como é que conduziram o desfraude, como lidar com tal Sim, situação. é uma rede É de uma rede de apoio. apoio, literalmente. Assim, a gente criou uma comunidade muito forte ao longo dos anos. E as vendas da madrugada, logo que eu comecei a Velp, eu vendia mais de madrugada do que de dia, porque eu respondia meia-noite e mandava o Pix. E depois dessa adrenalina toda, você levava o bebê para dormir e caía dura. Daí dormia também, né? Ficava ali acordada Sim, uma meia porque horinha, 1 hora, atendia todo mundo, pegava no sono, colocava no berço, eu dormia, daí na próxima Que mamada legal. ia tudo de novo. Bárbara, lê o primeiro corte aqui. Entre gestar, amamentar e ser uma mãe presente, a Velp nasceu. Um sonho construído entre idas ao parquinhos e brincadeiras no chão da sala da minha casa. Que maravilha, né? Então, a primeira produção foi 5 rolos de malha e 600 peças. E hoje, qual é a produção da Velp? Sabe de cabeça? Mais ou menos? Varia muito de mês para mês e qual é o produto que a gente está fazendo. Agora a gente está no inverno, então o inverno é mais demorado de cortar, são matérias-primas, né? O fleece, o térmico, que são produtos que a gente emplacou muito há anos já, eles são mais demorados. Então, tem meses que a gente produz 5, 6 mil peças, tem meses que a gente produz 8 mil peças. Varia muito do que a gente está cortando, se é macacão, se é camiseta, se é calça. Mas os SKUs, que são as referências da Velp, elas hoje são 20 vezes mais do que quando a gente começou, né? Em termos de cores. Que legal. E tudo mais. Hoje a gente tem muita coisa interna também, né? Eu comecei Sim. terceirizando tudo. Hoje eu tenho uma equipe interna, eu tenho uma máquina automatizada de corte que me trouxe ainda mais qualidade, precisão. Foi um investimento bem alto que a gente fez,
mas que, assim, foi o sonho de consumo. Porque aí tu tem o controle que está produzindo embaixo dos teus exatamente, olhos. Assim. Me deu autonomia até de velocidade, às vezes, por exemplo, poder fazer reposição de produto, que antes, quando eu dependia de uma empresa terceirizada, eu não conseguia repor só um tamanho. Sim. Sabe? Então, foi, assim, algo bem importante para a nossa trajetória. Nós compramos ano Bárbara, passado. Me diz uma coisa, e vocês vendem para todo o Brasil? Sim, todos os estados do Brasil a gente já teve pedido. Nós somos muito fortes em São Paulo, que eu acho até em virtude de ter muitas influenciadoras de lá, a gente tem um alcance muito grande no estado de São Paulo como um todo. Vendemos bastante para o Distrito Federal, para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, muito para o Nordeste também. Então, a gente tem realmente, assim, de norte a sul, clientes espalhadas por todo o Brasil. Que bacana. Pode ler o segundo corte. A Velp não é somente sobre vender roupas, é sobre escutar uma mãe exausta, facilitar a sua vida, trazer beleza e leveza sobre um momento que às vezes é caótico e bastante solitário. E no meio disso tudo, a Isabel crescendo aí dentro da tua barriga. Exato. E aí você conta no livro que em algum momento, carregando uns rolos de malha, começaram as primeiras contrações. Sim, isso foi bem marcante para mim, porque eu estava indo levar os últimos rolos de uma produção, né? Eu tive a primeira, aí a segunda, como eu já tinha vendido quase todas as peças da primeira, eu consegui comprar mais quantidade de malha. Então, eu estava com o carro carregado para cortar a última cor, que era um limão siciliano, que eu produzo ele até hoje. Toda vez que ele está nas nossas peças, é como se assim, eu revivesse a sensação daquele dia, assim, de um novo ciclo. Então, eu levei para cortar, eu já estava com contração, e na madrugada daquele dia, ela nasceu. E aí também, assim, eu tinha as peças em produção, então eu ia trabalhando conforme dava, não tinha pressa. Sabe, muitas coisas na Velp, elas foram acontecendo no timing que a dinâmica das crianças me permitia. Eu sou muito rígida comigo mesma. Então, hoje eu olho para trás e vejo que eu fiz muito em pouco tempo. Mas, na época, eu pensava que, poxa, eu estou indo devagar, porque não está dando para ser mais rápido do que isso. Então, eu meio que sempre... o crescimento das crianças determinou o que eu podia ou não podia fazer ainda na Velp. Eu também tive um pouco de paciência, porque eu tinha 1000 ideias, mas eu fui executando conforme eu fui tendo braço para isso, assim sabe? como é o crescimento de um bebê, de uma criança, cada um tem um ritmo e um tempo. E assim, a Velp também teve o ritmo dela. Isso, eu acho que o ritmo inicial da Velp, ele foi a passos curtos, sabe? Hoje em dia, eu conto com uma estrutura, então muitas vezes eu lanço minhas ideias, eu organizo as coisas e eu saio de cena para que seja executado. Tem coisas que eu não abro mão até hoje, que é o contato com as clientes, isso sou eu que faço desde sempre. Eu que desenho as peças, né? Não num computador bonitinho, mas eu crio as combinações, o que vai ser na minha cabeça. E levo para a produção para fazer o protótipo disso para mim. E esse repertório, assim, esse bom gosto, esse senso estético que eu vejo nas suas coisas, assim, todas, e nos tecidos, tudo. Você acha que isso veio da onde? A minha mãe sempre foi muito criativa e caprichosa com as coisas. Eu acho que ela sempre teve esse olhar cuidadoso. E sem que eu percebesse, talvez... eu fui criando isso dentro de mim também. Isso tatua na gente. Eu acho que sim. E eu sempre amei muito viajar. E eu sou uma pessoa que eu capto muito as coisas, assim. Eu tenho uma sensibilidade aguçada. Então, assim, sei lá, eu estou numa viagem, para mim, a combinação de uma placa de um supermercado, desse verde com esse tom de azul claro, nossa, ia dar uma peça linda. Sabe? Então, eu evito muito ficar vendo outras marcas. E também está sempre ligada, né? Eu estou sempre prestando atenção. E acho que a cabeça do empreendedor, a gente está sempre sem estar trabalhando, né? Então, como eu sempre amei viajar, eu também estou sempre muito antenada
do que está acontecendo Mesmo no mundo. o ócio é importante porque a gente aí fica mais criativa. Sim, exatamente. Eu brinco que eu grávida sou, tipo, um problema, porque é a fase que eu tenho mais ideia, que eu tenho mais, sabe, parece que o meu cérebro borbulha mais do que nunca, assim. Que legal. E aí, assim, aí a gente falou que você carregando uns rolos de malha começou a sentir contrações aí para que era perto do nascimento da Isabel. E aí você conta no livro, que eu fiquei curiosa para saber, que você e o Duca foram no noviciado. Que lugar é esse? É um lugar aqui na nossa cidade que tem uma igreja, né? Ou tem padres que moram lá, uma casa de formação de padres, mas é um lugar muito espiritualizado pela Nossa Senhora de Fátima. Então, tem uma capela, uma grutinha, um lugar para acender vela, é um lugar assim que tem um riacho. Então, sempre que eu sinto assim que eu estou inquieta, que eu preciso de paz, é um lugar que o meu coração gosta de ir lá. Então, como eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida e estava bem perto da Isabel nascer, já tinha passado das 37 semanas, o José tinha nascido de 37 semanas, e eu tinha sentido assim que eu estava chegando no meu limite de ansiedade, assim, para conhecer ela, para começar a viver esse capítulo da nossa vida. Sim, precisava dar uma parada, se reconectar. Exatamente, assim, Ai, eu que senti que eu legal. precisava ir lá, tipo, Deus, Nossa Senhora, eu tô pronta, pode mandar ela que eu cheguei no meu limite de espera. E Que daí legal. nós fomos lá. E aí nasceu a Isabel e com ela renasce a Bárbara, mãe, pela segunda vez. Mais uma vez. E nesse momento você escreve um trecho no livro muito forte, assim. Lê pra gente, Bárbara. Mãe impossível. Uma mãe real que falha, que se frustra, que sente medo e se questiona o tempo inteiro. Que não dá conta de tudo, mas dá tudo de si. Que busca leveza na correria do dia a dia e, mesmo cansada, insiste diariamente em enxergar a beleza no caos. E aí, desse caos. Quer tomar uma aguinha? Vou tomar um vinho. A sensação que eu tenho que a gente revivendo as partes do livro e aqui sentadas nos olhando, é o que a Bárbara se conecta com tudo que ela vem fazendo, o quanto ela vem fazendo. Verdade. Que às vezes a gente está ali tão Automático. no automático e no fazer o que precisa ser feito, que eu Sim. tenho muito esse perfil que eu não me dou conta do quanto foi feito. Exato. E aí você, nesse momento do segundo nascimento da segunda filha, e aí se dá conta que tem também a empresa crescendo, e no meio desse caos que não vai dar para equilibrar todos os pratinhos, né? E aí vem uma necessidade de buscar ajuda. E aí Sim. você foi fazer terapia. Exatamente. Foi uma fase que eu me senti bem desencontrada, assim. Eu comecei a perceber que eu comecei a ficar frustrada com pessoas e situações que diziam mais sobre mim do que sobre a pessoa, sabe? Às vezes esperava uma ajuda que não era oferecida. Ou o jeito que a gente um manifesta gesto que carinho. eu faria diferente. E às vezes o meu jeito de demonstrar carinho é diferente do seu, e não que as Sim. pessoas não estejam querendo demonstrar. Exatamente. E às vezes até o fato, assim, a ajuda não ser oferecida porque a pessoa estava esperando que eu pedisse. Aham. E eu tinha muita dificuldade Isso em é um pedir. problema das autossuficientes. Né? Exatamente. Assim, eu tenho uma coisa tão forte dentro de mim. Não é que eu quero ser assim, é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu fiz, eu já dei conta. Só que muitas vezes me custa caro, assim, Óbvio. emocionalmente, fisicamente, enfim. E também o fato de que daí eu comecei a ter obrigações. A Velp foi crescendo aos poucos, mas a cada nova produção aumentava a demanda, porque eram mais peças para vender, mais clientes que vinham conversar. Sim. Então chegou um momento que eu montei o primeiro escritório, então eu tinha um lugar para ir, que já não era mais a minha casa. Então organizar as crianças para fazer parte disso já trazia uma dinâmica um pouco diferente. Os dias que eu tinha muita coisa para fazer na Velp e eu não conseguia passar o dia inteiro com eles e só fazer na hora da soneca, eu precisei aprender a lidar com esse sentimento de que agora eu vou ter que deixar eles em casa, a pessoa que me ajuda em casa que vai dar a fruta da tarde, porque eu preciso estar lá na Velp. Sim, porque não tem como terminando dar de resolver. São as escolhas que às vezes tudo não dá, né? Exatamente. Então, eu fui administrando. Então hoje vou passar menos tempo em casa, amanhã eu quero passar mais. E também esses sentimentos de me cobrar. E você conseguia se sentir assim, bom, mas eu tô mais realizada como mulher.
Com certeza. Ah, então isso Todas as vezes isso que já... que eu entrava em alguma noia de mãe, assim, era muito rápido para eu perceber que eu estava vivendo exatamente o que eu queria viver, sabe? E essa relação próxima que você tem com as clientes, né? Isso é você se viu assim também dividindo, repartindo e tendo de volta coisas. Elas também te consolavam? Essa é a pergunta. Com certeza, porque eu acho que assim, toda vez que a gente está vivendo algo difícil, essa sensação de sororidade, de que não está sozinha, de que não é só você que sente isso, não é só o teu filho que tem esse comportamento, é um abraço quentinho, né? Claro. A gente sente que não é algo da nossa cabeça ou que a gente que não sabe lidar ou que não é boa o suficiente, Sim. sabe? É perceber que essa dor, esse calo que está me apertando, ele também está te apertando, mesmo que num lugar diferente, sabe? Eu tenho um grupo de amigas, a gente criou esse grupo quando estavam todas grávidas ou com bebês bem pequenos, e a gente chorava muitas pitangas lá. E era muito engraçado, porque ela sempre falava, eu amo vir aqui, porque quando eu penso que a minha noite foi ruim, tem sempre uma que está mais ferrada do que eu, sabe? Então, assim, a forma de, tipo, no fim, transformar em risada uma noite caótica, ou tu saber que teu filho está queimando de febre e tem alguém que está ali online falando contigo também. E a sensação de ter alguém que tem alguém aí, né? Isso, sabe? Então, no fim, muitas vezes, eu estava ali atendendo uma cliente, mas no fim a gente falava de um outro assunto junto e ela também estava me fazendo companhia numa noite solitária, sabe? E eu estava mandando um abraço para ela, mas ela estava mandando um abraço para mim também, sabe? Que bacana. E aí você tem uma passagem ali, Bárbara, lê pra gente das madrugadas. Passei muitas madrugadas amamentando e atendendo clientes no WhatsApp, criando peças, escolhendo cores de novos macacões, com um filho agarradinho em mim, dormindo no sling. Que legal. E a Velp, daí daquela sala bem pequenininha, foi para uma sala um pouco maior, a Velp, e hoje vocês estão num... Hoje a gente está numa sala, que são 2 salas bem grandes, né? E tem todo o a parte interna da produção, que são mais os protótipos, que é justamente transformar em peças as minhas ideias, porque a Velp não tem estilista, não tem coleção. Às vezes a gente começa a semana achando que elas vão fazer uma coisa e no meio do caminho eu tenho uma conversa com alguém, eu mudo de ideia e eu troco tudo, sabe? Não, agora vai ter o pijama para mãe, segura isso, vai para aquilo, Pijama sabe? para mãe, que delícia de ideia. Como é que é isso? Me conta. A gente lançou em 2022 os nossos macacões magnéticos, que são um sucesso, né? A gente foi os pioneiros a trazer essa tecnologia para o Brasil, que o zíper já é muito prático, mas o fechamento magnético fecha, tu abre e fecha a roupa do filho com uma mão só. E as mães começaram a pedir, imagina um pijama desse na madrugada para amamentar. Então, a gente fez. Eu não tenho ele sempre, eu lanço campanhas, collabs específicas desse produto, inclusive junto com o livro, né? Eu não iria ter como não usar da minha veia de empreendedora para lançar esse livro. E a Velp, eu criei uma coleção na Velp combinando com a estampa da capa e com a estampa que a gente tem dentro do livro, que é um tom de rosinha aqui. Ai, que legal. Então, a gente tem essa estampa da girafinha na versão de verde, para a família inteira combinar. Pai, os filhos, e o pijama magnético para as mães, e no rosa também. Que eu vou lançar essa coleção limitada junto com o livro. Ai, que bacana, que baita ideia. Ficou muito legal. Então, assim, é tudo muito dinâmico na Velp. Eu sinto muito a necessidade das clientes. Se está frio em mais estados e está acabando o nosso estoque de frio, a gente vai produzir mais peças de inverno, mesmo que elas não estavam no script. Se o verão chegar antes, a gente vai antecipar esses lançamentos. Então, hoje, nesse espaço do nosso escritório, se concentra toda a nossa equipe de logística, separação de pedido, nosso estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, e o início da produção e uma equipe que faz essas peças pilotos para mim e segue costurando quando não está fazendo peça piloto. E aí nós temos várias equipes de produção fora, mas tudo volta para o nosso escritório. Então, a gente nunca terceirizou todos os processos. Eu sempre
os processos que eu terceirizo, eles vão para terceirização, voltam para a nossa conferência e vão para a próxima etapa. Por exemplo, a estampa, costura. Hoje eu tenho máquina de botão interna, então não preciso mais mandar para uma empresa pregar botão. Sim. O debrum, que era, né, aquele rolinho de malha que faz o acabamento. Hoje eu tenho máquina interna, eu corto no meu escritório. Então, assim, a gente foi criando uma equipe para diminuir os corres na rua, mesmo que nem toda a fabricação seja feita internamente, sabe? E eu gosto de uma história que você conta que uma cliente pagou, fez o Pix, e você foi numa viagem, aproveitou para ir lá entregar pessoalmente para ela. Conta pra gente, Isso. é tão bacana essa Foi história. logo no começo, assim, as vendas começaram para conhecidas, que indicaram para uma prima, para uma amiga. E em poucas semanas eu me vi atendendo pessoas que eu não conhecia, mas que tinham ouvido falar do lançamento da Velp. Então, uma mulher me procurou de Itajaí, ela estava grávida de gêmeos, e Itajaí é no caminho de Jaraguá até Balneário, onde os meus pais moram. E aí eu avisei meu marido, eu tive uma encomenda de uma mulher de gêmeos, era uma venda de um volume maior, assim, porque ela comprou mais peças, né? E a gente precisa parar em Itajaí para fazer essa entrega. Daí eu nunca me esqueço assim da reação dele, depois que a gente entregou, ele falou: "Caramba, se uma mulher, né, que nem te conhece, tu não tem site, já tinha comprado, pagou no Pix e tipo esperou para te fazer a entrega, realmente assim teu produto tem muito potencial". Então, nesse dia, assim, eu realmente, assim, eu lembro que para mim foi um brilho nos olhos extras, assim, de, eu tô saindo de Jaraguá, sabe? Foi um dos Sim. primeiros pedidos fora de Jaraguá, eu comecei a entregar por transportadora, correio. Nisso, as influenciadoras eu mandei alguns presentes, eu vi que elas usavam, começaram a falar, e aí foi vindo cada vez mais clientes de fora que eu não conhecia, e as coisas foram tomando uma proporção cada vez maior. Que legal. Então é todo desde o início, né? É gestar esse produto e ver que agora a Velp também está crescendo. Tá crescendo, é. Então, assim, vamos encerrar esse episódio. Bárbara, eu gostaria que você lesse esse trecho do seu livro, por favor. Então tá. Minhas clientes dizem que vem o brilho no meu olhar nos vídeos quando eu estou contando alguma novidade ou apresentando um novo produto, sempre empolgada, animada. Vocês não imaginam o quanto eu fico emocionada quando vocês me mandam fotos dos filhotes vestindo as roupas que eu crio com tanto carinho. A minha satisfação em saber que diariamente milhares de bebês e crianças estão escrevendo as suas histórias e que a Velp está fazendo parte disso. Isso tudo é muito mais do que um dia eu sonhei. Ai, que legal. E assim a gente encerra o segundo episódio da nossa websérie desse livro maravilhoso, A Vida Pede Coragem.